passo para a gente entender como é que funciona essa dinâmica é o potencial graduado. Quando eu falo de potencial graduado, eu estou falando de canais ligante e mecanodependentes. Esses são os canais relacionados a potencial graduado. Então, potencial graduado tem que vir à sua mente. Ele está falando dos canais, ou pode ser os canais ligantes dependentes, ou os canais mecanodependentes. E se a gente pegar em um neurônio, uma célula nervosa, a célula nervosa tem 3 partes. Dendritos, o corpo celular, que é onde está o núcleo, e o axônio, as suas terminações axônicas, faz parte do axônio. Quando eu falo de potencial graduado em relação ao neurônio, estou falando de canais ligante e mecanodependentes, e esses canais estão principalmente aqui, nos dendritos e no corpo celular. Vem aqui comigo. Esse canal aqui é um ligante dependente? Sim, é um ligante dependente, porque ele está fechado. E só quando essa substância se liga nele é que ele vai se abrir. Então, canal ligante dependente. Depende de uma substância química se ligar para ele poder se abrir. Aqui no caso é a glicina, também um neurotransmissor. Então, nota que quando a glicina se ligou no canal, o canal se abriu. E o que passou por esse canal? Passou bolinha amarela. Bolinha amarela, cloreto. Cloreto é Cl-, é negativo. Se passa cloreto, primeiro, cloreto entra ou cloreto sai? Opa, cloreto entra. Por que cloreto entra? Porque eu tenho mais cloreto fora do que dentro. Então está aí mostrando, quando a glicina se ligou, abriu o canal, o cloreto entrou. Um detalhe importante, uma célula em repouso, como é que ela é no seu interior? Negativa. Então essa célula aqui já estava negativa. Porém, quando a glicina se ligou no canal e o canal se abriu, entrou cloreto. E cloreto é carga negativa. Ou seja, a célula que estava negativa agora ficou mais negativa ainda. E se ela fica no seu interior ainda mais negativa, o que ela atrai no lado exterior? Cargas positivas. Só que a membrana seleciona o que entra e o que sai. Então você nota que aqui a célula tinha um polo positivo e polo negativo. Ela estava em repouso e, portanto, ela estava polarizada. Agora aqui você nota que essa polaridade aumentou. Está ainda mais positivo fora e mais negativo dentro. Portanto, a célula ela está hiperpolarizada. O que é hiperpolarizar? É deixar o meio intracelular ainda mais negativo. Dá uma olhadinha aqui como é que ficaria. Essa célula estava em menos 70, potencial de repouso menos 70. Quando dei o estímulo e abriu esse canal, entrou cloreto. Portanto, ela ficou ainda mais negativa. Olha como é que desceu. Então, hiperpolarizar é descer na escala, é ficar mais negativa a milivoltagem da célula. Lembrando que a gente sempre vê o meio intracelular. Então é deixar o meio intracelular mais negativo. Agora dá uma olhadinha nesses 2 exemplos de canais que nós já vimos. Canais mecanodependentes. Quando eles se abriram, entrou sódio e entrou cálcio. Cargas positivas. Portanto, o meio intracelular que estava negativo agora ficou positivo. Canal catiônico. Vendo lá que o canal catiônico, quando ele se abre, sai potássio, mas entra cálcio e sódio. Ou seja, sai uma carga positiva, mas entram 3, porque cálcio é Ca+2 e mais 1 do sódio. Portanto, entram mais carga positiva do que sai. Então, o meio intracelular que estava negativo tem uma tendência a ficar positivo, é uma tendência. Tá? Se vai ou não ficar positivo são os próximos passos. Então aqui você vê o seguinte, por mais que entre carga positiva dentro da célula, sempre vai ter um predomínio de carga positiva no exterior. Por quê? Porque o exterior tem muito sódio. E muito sódio no líquido extracelular, no líquido intersticial, vai dar uma característica de sempre estar positivo do lado exterior. Então, se uma célula
tem esse tipo de estímulo e ela começa a ficar mais positivo no seu meio interno, ela está perdendo essa polaridade. Polaridade é positivo no exterior e negativo dentro. Como aqui agora está tendendo a ficar positivo, ela está perdendo a sua polarização. Portanto, ela está despolarizando. O que é despolarizar? É tornar o meio interno menos negativo, ou seja, tender ao zero, ficar mais perto do zero. Então, olha lá, a célula estava em repouso, né, com predomínio de carga negativa no seu interior. Quando dou o estímulo, entram cargas positivas e sobe a DDP, chega mais perto do zero. Nota que ainda está negativo, mas está menos negativo, está mais perto do zero. Então, para resumir, quando fala que a célula recebeu um potencial graduado hiperpolarizante, diminuiu, foi para baixo. Quando eu falo que a célula recebeu um potencial graduado despolarizante, subiu, ficou mais próximo do zero. Dá uma olhadinha nesse esquema aqui. Aqui na parte de baixo está representando um estímulo e aqui está representando o que causou na célula. Por exemplo, se eu dou o estímulo verde alegria, estímulo verde alegria, causa um potencial na célula? Sim. Pergunto para você, despolarizante ou hiperpolarizante? Opa, potencial despolarizante, porque subiu, ficou mais próximo do zero. E se eu dou o estímulo azul? O estímulo azul invejinha é maior do que o estímulo verde alegria. E, portanto, vai causar um potencial graduado também maior, também despolarizante. E se eu dou o estímulo roxo bebê formosura? O estímulo roxo bebê formosura é maior do que os outros dois estímulos. E, portanto, causa um potencial graduado despolarizante, porque está subindo, também maior que os outros dois potenciais. Por que é potencial graduado? Graduado significa que varia na amplitude dependendo do estímulo. Quanto maior o estímulo, maior o potencial, por isso que ele é graduado. Existe um ponto na célula chamado de limiar de ativação. Limiar de ativação. O que eu quero dizer com esse limiar de ativação? Vê bem, a partir que um estímulo gere um potencial que atinge o limiar de ativação, a célula vai entrar em ação. Esse estímulo aqui gerou um potencial na célula? Sim, gerou um potencial graduado. Despolarizante ou hiperpolarizante? Despolarizante. Opa, então se gerou um potencial graduado despolarizante, a célula entrou em ação? Não entrou em ação porque não atingiu o limiar de ativação. Portanto, esse estímulo é um estímulo sublimiar, ficou abaixo do limiar de ativação. E se o estímulo é sublimiar, a célula volta para o repouso. Já esse estímulo aqui é um estímulo maior do que o estímulo anterior e ele é um estímulo limiar, é um estímulo que atinge o limiar de ativação. No caso dessa célula aqui, repouso menos 70, limiar de ativação menos 55. Quando atinge o limiar de ativação, entra em ação. Legal. E quando entra em ação, nota que agora sim, mais 30. Agora o meio intracelular ficou positivo. Agora sim, a célula está em ação. O terceiro tipo de estímulo é o estímulo supralimiar. O estímulo supralimiar é um estímulo acima do limiar de ativação. E claro, se é acima do limiar de ativação, a célula vai entrar em ação. Só que nota que todos os potenciais de ação, o pico deles está em mais 30. Então não passa de mais 30 a ação. Então uma célula ela pode estar de duas formas. Ou ela está inativa ou ela está em ação. Se a célula recebe um estímulo limiar ou supralimiar, ela entra em ação. Se ela recebe um estímulo que não seja um estímulo limiar ou supralimiar, ela não entra em ação. Então a célula responde à lei do tudo ou nada. Ou ela está em ação ou ela não está em ação. Quer ver? Vamos dar aqui um exemplo.
Vamos pensar que aqui está representado um nociceptor. Nociceptor é um receptor que capta estímulos dolorosos, estímulos nocivos. Nociceptor é o receptor da dor. Vamos pensar que uma pessoa tem esse exato limiar aqui. O nociceptor dela está em menos 70, porém o limiar de ativação dela está em menos 55. Se eu der um estímulo, vamos dizer que de menos 60, essa pessoa vai sentir dor? Não. Por quê? Porque esse estímulo ficou abaixo do limiar de ativação, que é menos 55. Porém, uma outra pessoa, o limiar de ativação dela não é em menos 55, mas é em menos 60, é aqui, ó, mais embaixo. Portanto, esse mesmo estímulo aqui seria suficiente para atingir o limiar de ativação nessa outra pessoa. Ou seja, atingiria o limiar de ativação de menos 60. Nessa outra pessoa, um estímulo dessa magnitude geraria um potencial de ação. Então você vê, todas as pessoas sentem dor igual? Não, tem pessoas que são mais sensíveis à dor. Uma das explicações, né, é que essas pessoas têm um menor limiar de ativação para um estímulo doloroso. Por exemplo, não é em menos 55, é em menos 60. Portanto, quanto menor o limiar de ativação, quanto mais baixo o limiar de ativação, mais facilmente eu vou induzir essa modalidade de sensação nessa pessoa. Não só para dor, para calor, para frio. Pessoas mais sensíveis ao frio significa que o limiar de ativação dela para o frio é mais baixo. Portanto, eu com um menor potencial graduado, gerado por um menor estímulo, eu já consigo atingir o limiar. Se atinge o limiar, já entra em ação e essa pessoa, né, já começa a interpretar como frio. Um outro ponto, se uma pessoa tem um estímulo e esse estímulo gera um potencial graduado hiperpolarizante, ou seja, estava em repouso, diminuiu agora a voltagem, né? O interior da célula ficou mais negativo. Vamos trazer isso para cá. Estava em menos 70, aí recebeu um estímulo e esse estímulo gerou um potencial graduado hiperpolarizante. Fez isso, ó. Ficou aqui mais para baixo. A célula que estava em menos 70 agora está em menos 80, ficou mais negativo no interior. Pergunto, fica mais fácil ou mais difícil atingir o limiar de ativação? Opa, se a célula agora está mais negativa que o repouso, está mais distante do limiar de ativação. Portanto, fica mais difícil dessa célula entrar em ação. Portanto, se eu dou um potencial graduado hiperpolarizante, mais para baixo, mais negativo, a célula fica inibida. Uma célula inibida, uma célula que recebeu um potencial graduado hiperpolarizante, ela fica inibida porque o seu interior agora está mais negativo e, portanto, mais distante do limiar de ativação. Já, se eu der um potencial graduado despolarizante, fica mais próximo do limiar de ativação. Portanto, eu estou estimulando a célula. Significa que ela vai entrar em ação? Não. Só vai entrar em ação se atingir o limiar de ativação. E quer ver? Ó? Se eu tocar aí o seu braço, toquei o seu braço e perguntar para você, você está sentindo a minha mão? Vai responder, sim, estou sentindo você me tocar. Então, para os receptores relacionados ao tato, atingiu o limiar de ativação. Tanto atingiu que esses receptores entraram em ação e via neurônios essa informação chegou no seu sistema nervoso central. Mas se eu pegar no seu braço e falar, você está sentindo dor? Não, dor não. Então, para os receptores da dor, não foi suficiente esse estímulo para atingir o limiar de ativação. Por isso que você não está sentindo dor. Mas se eu apertar o seu braço, opa, agora eu estou sentindo tanto o tato, estou sentindo você pegar, mas estou sentindo também dor. Então aí significa que atingiu o limiar tanto para o tato quanto para os receptores da dor. Então modalidades de sensações diferentes têm limiares diferentes. E quer ver, ó? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Assustou, né? Você está me ouvindo? Ó,
Eu variei a amplitude, eu variei o potencial graduado. Se eu vario o potencial graduado, eu vario o estímulo. E, portanto, eu posso aumentar ou diminuir a determinada modalidade de sensação. Agora, olhando aqui para mim, ó, olhando para mim. Aí você, não, ué, como não? Como você não está me ouvindo? Realmente, ouvindo você não está. Para esse receptor aqui, não ativei o limiar de ativação, mas você viu e fez a leitura labial. Para esse receptor aqui, ativou o seu limiar de ativação. Legal? Bom, mas uma pergunta, né? Legal, entendi tudo isso, mas só não entendi um ponto. Como que gera potencial de ação? Porque até aqui, até no limiar, é um potencial graduado. Se for para baixo, hiperpolarizante, se for para cima, despolarizante. Mas como que um potencial graduado despolarizante, quando atinge o limiar, gera um potencial de ação?